Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos estar continuando a mensagem que foi iniciada no domingo passado. Já há algumas semanas nós temos meditado sobre o tema: o que eu faria, o que você faria, o que nós faríamos se tivéssemos mais um mês de vida só. Na primeira semana nós falávamos sobre o amor. Amaríamos mais, valorizaríamos mais os nossos relacionamentos. Falamos também sobre aproveitarmos, vivermos a vida da forma mais abundante possível. Viver a vida em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade. E na semana passada nós iniciamos falando sobre viver também com mais humildade. E o texto que nós usamos, Filipenses capítulo 2, que os irmãos podem acompanhar aí no texto que aparece aqui em cima. Diz exatamente assim, estão todos lendo aí em cima? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vou ler novamente os 3 últimos versículos. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Então vamos fazer isso? Vamos declarar para a glória de Deus o Pai que Jesus Cristo é o Senhor. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Podem aplaudir o nome mais famoso, o nome mais glorioso, o nome mais honrado, o nome mais homenageado. Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui hoje, vivo entre nós. Amém? E por ele estar vivo em nosso meio, a palavra dele é viva, a palavra dele é infalível, a palavra dele é eficaz. Na semana passada, nós enfatizávamos o perdão, que para nós sermos abençoados, não adianta, não basta sermos bons dizimistas, não basta sermos bons ofertantes, podemos fazer tudo o que nos vier à mão para fazer a obra de Deus, na obra de Deus, mas nós jamais seremos plenamente abençoados se nós não liberarmos o perdão. E se nós retivermos o perdão, não temos como sermos perdoados por Deus.
A oração que o Pai nos ensinou, Mateus capítulo de número 6, nos diz: e vós, quando orareis, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. E o texto do Sermão do Monte, Jesus falando às multidões, disse assim: se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E nós, como não achamos que o correto é que a coisa tenha que ser espontânea e não forçada. No domingo passado, eu lembro muito bem que eu não forcei ninguém: olha, agora você vai até o seu irmão, abrace ele, peça perdão, libere perdão. Lembram-se? Eu só mencionei o seguinte: irmãos, você pode trazer a oferta melhor que você tiver nesta noite, você pode trazer o seu melhor dízimo, mas se você não liberar perdão, se você não dar e receber perdão, você não pode ser abençoado. A sua bênção essa semana está condicionada, e todas as outras vezes, todos os outros dias, todas as outras semanas, está condicionada a você dar e receber perdão. Mas antes que nós terminássemos, eu aconselhei: irmãos, ao término desse culto, você vai até um irmão que você sente que você deve perdão, que você precisa receber perdão, acerte as contas com ele. Se não for da igreja, quando você chegar em casa, passe um telefone, um e-mail, mande um recado de alguma forma ou de outra, escreva durante a semana uma carta. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida ao você proceder assim. E eu ainda mencionei: se isso não acontecer na tua vida essa semana, você pode vir aqui à frente, ocupar esse púlpito, me chamar de mentiroso e dizer que Deus não falou naquele domingo. E durante essa semana eu já recebi testemunhos, pessoas dizendo: olha, pastor, eu fiz aquilo, eu pedi perdão, eu dei perdão, e o Senhor me abençoou dessa maneira essa semana, me abençoou dessa forma, daquela outra forma. Foi uma maravilha, irmãos. E tudo aconteceu espontaneamente. Antes de terminarmos o culto, já tinha irmãos se abraçando, irmãos se acertando, irmãos pedindo perdão, irmãos recebendo perdão. Foi uma coisa maravilhosa. E o desafio continua. Mas, para que nós possamos dar e receber perdão, nós precisamos da humildade. E é exatamente isso que fala esse texto: humildade. Essa palavra humildade tem uma raiz interessante. Ela é uma palavra que vem do latim humus. Humus, nós sabemos que é aquela substância encontrada no solo, a substância através do qual o solo é fertilizado. Nós conhecemos o chamado humus de minhoca e tudo mais. No solo nós temos humus, exatamente aquela terra revolvida pelas minhocas, que faz com que o solo ele tenha arejamento suficiente e possa assim ser fertilizado ou fertilizável. Então o solo é um exemplo de humildade. É por isso que a palavra humildade veio do humus, do latim humus. Por quê? No solo nós temos um exemplo clássico disso. O solo está sempre abaixo dos nossos pés, não é verdade? Alguma vez você pisando no solo, o solo reclamou que você estava pisando nele? Não? Você nunca ouviu uma vozinha lá do solo dizendo: ô meu, se manca, você só vive pisando em mim? Ô meu, por que você está sempre aí acima de mim, eu estou aqui embaixo? Ô meu, você já ouviu o solo falar com você? Se ouvir, pode pedir oração por libertação, porque o problema é assim. Mas você nunca vai ouvir o solo te dizendo alguma coisa ou reclamando? Ou talvez você nunca vai ouvir o solo dizer assim: estou cansado de ser solo, estou cansado de ser chão, eu queria ser teto, eu queria estar por cima e não por baixo. Você nunca vai ouvir isso, porque o solo é solo e está exatamente no lugar que ele deveria estar.